Olá, aqui é o professor Vitor e nesse vídeo veremos como utilizar a linguagem de manipulação de dados do SQL. Como vimos no vídeo anterior, a linguagem SQL ela é dividida em 5 subconjuntos de linguagem. Nós vimos no vídeo anterior a linguagem de definição de dados, a DDL, que era utilizada para criar, alterar e excluir tabelas principalmente. Além desta linguagem, a DDL, nós temos também a DQL, a linguagem de consulta de dados, a DCL, a linguagem de controle de dados, a DML, linguagem de manipulação de dados, e a DTL, a linguagem de transação de dados. A linguagem de manipulação de dados é composta basicamente por 3 comandos: insert, update e delete. Insert serve para inserir novos dados na base de dados. Update serve para alterar dados já existentes na base de dados. E delete serve para eliminar dados da base de dados. Vamos utilizar como exemplo o exemplo do cupom fiscal. E aqui nós temos o modelo físico visual que nós definimos a implementação no vídeo anterior. Este exemplo é composto por 4 entidades: vendedor, produto, cupom e contém. Há uma relação entre vendedor e cupom, uma relação entre produto e contém e uma relação entre contém e cupom. A entidade contém foi gerada do relacionamento N para N entre produto e cupom. O primeiro comando que veremos como funciona é o insert. Para isso vamos abrir o nosso cliente, no meu caso Workbench, e vamos verificar como inserir dados na nossa base de dados. A primeira coisa que nós devemos fazer é garantir que estamos usando a base de dados correta. Para isso vamos usar o comando use. Use, e o nome da minha base é vendas. Logo abaixo nós vamos inserir dados na nossa tabela. Vou começar inserindo dados na tabela vendedor. O comando funciona da seguinte forma: basta escrever insert into e o nome da tabela que queremos inserir novos dados. No nosso caso, é a tabela vendedor. Então, a primeira parte do comando é onde os dados serão inseridos. A segunda parte é composta por quais dados serão inseridos. E aqui eu coloco os dados entre parênteses. Note que a estrutura da tabela é composta por ID e nome. Então, eu preciso colocar um valor para o ID e um valor para o nome. Ao final do comando, basta colocar ponto e vírgula e executar para ver o que acontece. Vamos executar. Na minha janela de output, mostrou que o comando foi efetivo e uma linha foi inserida. Há uma outra forma de inserir dados em que mais do que um registro é adicionado ao mesmo tempo. Esta forma é muito semelhante à anterior. Basta eu definir qual é o conjunto de dados para o primeiro registro e logo em seguida inserir o conjunto de dados para o segundo registro, sempre finalizando com ponto e vírgula. Dessa forma, o SQL vai inserir na tabela vendedor os valores 2 Antônio, 3 Aníbal. Vamos executar e verificar se funciona. Usando a tabela vendas e inserindo 2 valores, Antônio e Aníbal. Veja que pela mensagem 2 registros foram realizados. Uma outra forma de inserir dados seria discriminando a inserção de cada um dos registros usando comandos independentes. Vou continuar usando o comando insert, só que dessa vez eu vou inserir na tabela produto os valores 1 para o código do produto, a descrição vai ser pão, a unidade quilo, o valor 9.9 e o código de barra como descrito aí na tela. O segundo produto será inserido da seguinte forma, usando o mesmo comando, só alterando os dados inseridos. Lembrem-se sempre de finalizar cada um dos comandos com ponto e vírgula.
A seguir, basta executar a aba e todos os comandos serão executados sequencialmente. Então, primeiro será executado useVendas, que vai fazer o uso daquela tabela. Depois, cada um dos comandos de insert serão executados. Primeiro será inserido o pão, logo em seguida será inserida a manteiga. Vejam que os comandos foram executados com sucesso. Uma forma diferente de executar um comando de inserção é também declarando quais os dados serão inseridos, em quais atributos. Para isso, nós podemos discriminar todos os atributos que serão inseridos dados. Aqui tem todos os atributos desta entidade produto. Em seguida, colocamos quais os valores. Basta executar. Veja que o comando foi executado com sucesso. Neste caso, podemos deixar de inserir valores em algum dos atributos. Aqueles atributos que não foram definidos como do tipo not null. Por exemplo, eu vou cadastrar um produto e não vou inserir valor para o atributo unidade. Então, eu não preciso discriminar o atributo unidade. E eu posso, então, colocar os valores 4 para o código, filtro para a descrição, 5,99 para o valor e este número inteiro para o código de barras. Vejam que o valor para o atributo unidade não será inserido. Executamos, temos o comando executado com sucesso. Na tabela produto, o código foi definido como autoincremento. Eu não preciso cadastrar um valor para código. Por exemplo, posso cadastrar o produto ovos, valendo 15, com esse código de barra, e não informar o código, porque é autoincremento. Ou seja, o SGBD vai buscar o último produto cadastrado, o seu código, incrementar em 1 e colocar esse código novo para o produto ovos. O comando foi executado com sucesso. Em outro tipo de inserção, ao inserirmos um novo produto, maçã, e definirmos um código que já foi utilizado por outro produto, isso vai ferir a regra de integridade da entidade. Vejam como não será executado com sucesso. Há um erro na inserção desse produto. Vejam que na mensagem nós temos que teve uma entrada duplicada para a chave do produto. Então, a chave primária tem que ser única. O produto 1 já foi anteriormente cadastrado. Agora, vamos inserir dados em outra tabela, na tabela cupom, que é composta pelos atributos CO, data venda, hora, forma pagamento, valor pagamento e vendedor ID. Vou inserir os valores, 1 para o código do cupom, atenção para o formato da data, que é composto por ano, mês e dia, separados por hífen e entre aspas simples. Hora, forma de pagamento, valor e o ID do vendedor. Ao executar, vemos que ocorreu um erro e o SGBD nos informa que há falha na restrição de chave estrangeira. A chave estrangeira desta entidade, da entidade cupom, é o atributo vendedor ID. Nós tentamos aqui cadastrar um vendedor de código 10, mas nós não temos nenhum vendedor de código 10 previamente cadastrado na tabela vendedor. Se o vendedor fosse o vendedor ID 1, vemos que há uma inserção com sucesso. Ou seja, devemos respeitar a regra de integridade referencial. Um outro comando que veremos é o comando do tipo update, que visa alterar dados já inseridos na base de dados. Para usar esse comando, usamos então o comando update e definimos qual é a tabela que será alterada. Logo após, definimos qual é o atributo que será alterado e qual é o valor que será alterado. Neste caso, estou dizendo, vou alterar a tabela produto, o atributo valor será alterado. E o número correspondente a esse atributo será outro, será o número contido em valor vezes 1.1. Vamos executar.
Vejam que por segurança foi desabilitado essa alteração, pois essa alteração mudará mais do que um registro. O que podemos fazer? Antes de usar o comando update, podemos definir que as políticas de segurança desativadas e depois executar a alteração. Se queremos só desativar essas políticas de segurança para o uso deste comando em específico, nós podemos voltar a habilitar as políticas de segurança. Vamos executar. Vejam que todos os comandos descritos nesta aba foram executados com sucesso. Inclusive o comando update, qual 5 linhas, ou seja, 5 registros, tiveram dados alterados. Além dessa alteração que eu fiz, nós podemos fazer uma alteração específica. Neste caso, vamos alterar a tabela produto. Dentro da tabela produto, o atributo descrição será alterado, que receberá o valor pão francês. Mas qual registro? É o registro quando o código for igual a 1. Neste caso, o SGBD entrará na tabela produto, vai buscar dentro da tabela qual é o registro que tem código igual a 1 e fazer com que o atributo daquele registro, o atributo descrição, passe a ter valor pão francês. Vejam que o produto foi alterado com sucesso. Quero mostrar agora outra alteração, também na tabela produto, semelhante à que nós fizemos anteriormente. Vamos definir que o valor de todos os produtos será acrescido em 10%. Entretanto, diferente do que foi feito anteriormente para todos os produtos, agora eu vou fazer para um conjunto específico de produtos. Por exemplo, eu quero alterar este valor para todos os produtos no qual o atributo valor tenha um número menor do que 10. Do tipo, eu quero aumentar o valor dos produtos em 10%, mas somente daqueles produtos que têm valor abaixo de 10 unidades monetárias. Vamos executar e vemos novamente que o modo de segurança está ativado. Desta vez, eu vou desativar o modo de segurança e sem ativá-lo novamente. Vejam que essa alteração afetou 2 registros, ou 2 produtos. Por fim, o comando delete visa excluir registros ou dados de uma tabela. Neste caso, o comando funciona como delete from e definimos qual é a tabela. Neste caso, eu vou excluir um registro da tabela produto. Utilizamos a cláusula where para definir qual é o produto que eu quero excluir. Então, eu quero excluir da tabela produto o registro que tem o código igual a 5. Executamos. Nós temos o comando executado com sucesso. Neste outro caso, nós vamos excluir um registro da tabela vendedor. Na cláusula where, estou inserindo que os registros que serão excluídos vão se basear no atributo ID. E eu quero excluir todos os vendedores que têm ID maior ou igual a 2. Executando, nós vemos que 2 linhas foram excluídas. Ou seja, nós tínhamos 2 vendedores com ID maiores ou iguais a 2. Por fim, vamos ver o que acontece se utilizarmos somente o comando delete from produtos, ponto e vírgula, sem a cláusula where. Executem e vejam o que acontece.